E aqui no estúdio a gente entrevista agora o deputado estadual Tovar Correia Lima, do PSDB. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Hermes, a todos os telespectadores. Muda alguma coisa na estratégia da oposição, a chegada de mais um deputado no bloquinho, G11, como queira? Olha, Hermes, a Assembleia Legislativa hoje ela é dividida em três partes. O governo, a oposição e o G10 ou G11, como hoje se apresentou na Assembleia. Esse G10, ele termina comungando com algumas matérias conosco, não que eles sejam oposição, e aí eu não quero colocá-los numa situação mais difícil, mas termina aumentando a possibilidade de uns longos debates na Assembleia Legislativa serem vencidos pela oposição. Por quê? Porque o G11, por muitas vezes, funciona como um pêndulo na Assembleia Legislativa e quando ele pende para o nosso lado, a gente tem um número suficiente para ganhar algumas matérias. A emenda impositiva está garantida com esse G11? A gente tem um número agora bem elástico. Isso. De fato, nós somos 12, com mais 11 fazem 23, a soma de 23, e a Assembleia são 36 deputados estaduais, sobram só 13 nessa discussão que não querem ou não admitem a emenda impositiva, desculpem. E aí, portanto, não é ainda de caráter resolvido na Assembleia Legislativa, mas estamos caminhando bem e acredito sim que nessa próxima semana será instalada a comissão para que possa discutir a emenda impositiva e aí, por sua vez, depois do tempo regimental, do tempo que está pré-estabelecido, a gente possa votar na Assembleia Legislativa. As lideranças estão falando numa reunião com o presidente da Assembleia do Colégio de Líderes. Isso. Quando é que vai acontecer essa reunião? Pois é, Hermes, essa reunião deveria ter acontecido já essa semana, na terça. E o presidente Adriano terminou adiando para a próxima semana. Nós vamos fazer essa reunião. E a reunião, na verdade, não tem nada a ver com o G10 ou G11 ou essa distribuição de tamanho de bancada. É mais uma definição de agenda do semestre, agenda, né? Isso. A CCJ, por exemplo, ontem nós votamos várias matérias que hoje já foi a plenário. Eu faço parte da CCJ, por isso tem essa informação. E a gente precisa, a semana que vem, para que a gente possa delimitar, digamos que o tamanho do trabalho dentro do plenário, fora do plenário, já que o presidente Adriano tem feito sessões itinerantes, tem uma marcada para Cajazeiras, uma outra para Campina Grande, então a gente precisa só, através do Colégio de Líderes, decidir essa situação na Assembleia. Para Campina Grande é interessante porque essa sessão na Assembleia Legislativa vai debater juntamente com a Câmara dos Vereadores a possibilidade da construção de um centro de convenções, não é isso? Isso, em Campina Grande, não só essa pauta, como tantas outras a gente está levando para casa, para a minha casa que eu falo Campina Grande. Nós vamos discutir no dia 15, quinta-feira próxima, de amanhã a 8, com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a atração de empregos, de renda, de empresas para Campina Grande é um outro tema também importante. Essa discussão em relação à Prefeitura Municipal a doar uma área, um terreno, para que o governo do Estado faça um centro de convenções é uma outra pauta super importante para Campina Grande, que comunga com essa do dia 15, porque você atrai eventos de grande porte para Campina Grande e a cidade precisa também. Então, enfim, a gente tem cobrado isso do governo do Estado, do governador João Azevedo, para que dê uma atenção especial à segunda maior cidade do nosso Estado, Campina Grande, através tanto da frente quanto da própria Assembleia Legislativa. Como é o relacionamento da oposição com João Azevedo nesse momento? Porque eu estou sentindo que há uma certa boa vontade de João Azevedo e também é correspondido pela oposição. É assim? O tensionamento, Hermes, entre o governo do Estado e a Assembleia, com os deputados de oposição, ele diminuiu na medida que João Azevedo assume o governo. Ele é um governador mais do diálogo, é mais calmo do que o governador antigo. E me parece que há essa disposição de uma boa agenda do governo do Estado e também dos deputados de oposição. Nós continuamos sempre vigilantes, atentos aos problemas da Paraíba, também a Operação Calvário, por exemplo. A gente está sempre discutindo esse tema, mas querendo o crescimento da Paraíba, querendo que a Paraíba avance, querendo que a situação de emprego e renda do nosso Estado ela venha a nos favorecer, a favorecer todos os paraibanos. E aí, portanto, como é uma agenda positiva e propositiva de ambos os lados, termina tendo um caminho mais igualitário. Deputado, vamos falar primeiro da reforma da Previdência, que é um ponto interessante. O PSB, que é o partido do governador, fechou questão contra a reforma da Previdência, lá no Senado Federal. Nós vimos aí a participação do Dedinho, 4 deputados aliados a João Azevedo votaram contra novamente a proposta.
mas o governo do estado vai ter que aprovar alguma proposta de reforma da Previdência se quiser conter o avanço do rombo previdenciário aqui no estado. E aí a oposição, como é que a oposição vai se comportar? Vai aprovar essa reforma que será encaminhada pelo governo? Olha, primeiro a Assembleia Legislativa contactou o governo já no orçamento passado e conseguiu identificar um déficit previdenciário de quase 3 bilhões de reais aqui na Paraíba. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por exemplo, atesta isso. E aí chega a reforma da Previdência, os deputados do governo, da base do governo local, votam contra. No entanto, o governador João Azevedo participa de uma reunião pedindo para que o Senado inclua os estados e os municípios. Olha que incoerência. Se não for incluída, o governo apresentará uma proposta de reforma da Previdência à Assembleia Legislativa e nós vamos votar. De pronto, eu diria que o meu voto será sim, a depender do que virá nessa matéria que nós não sabemos ainda. Mas acredito sim que nós precisamos de um ajuste fiscal. O Brasil precisa virar a página desse momento burocrático que nós vivemos até hoje para que a gente possa produzir, gerar riqueza, emprego, renda e a reforma da Previdência termine iniciando tudo isso. Eu quero ver como será o comportamento não da bancada de oposição, que terá a votação praticamente por unanimidade, pelo menos nossa bancada. Eu quero ver o governo como se posicionará, com a incoerência dos socialistas que votam não em Brasília, irão ter que votar sim aqui no estado da Paraíba. É essa, tá o X da questão, é essa a confusão que será implantada aqui nesses próximos meses. A gente fala agora, deputado, um pouquinho de política partidária. Já tem, inclusive, falando em pré-candidatura lá em Campina Grande, o empresário Arthur Bolinha reafirmou hoje de que é pré-candidato novamente a prefeito de Campina Grande. E a situação, a base de apoio a Romero Rodrigues, como é que está se comportando? Vai ser isso mesmo? Vai levar em banho-maria até o início do próximo ano? Hermes, eu penso que esse ano nós precisamos estarmos todos concentrados nos nossos trabalhos, seja eu como deputado estadual, ou seja o prefeito Romero Rodrigues como prefeito de Campina Grande. E aí o ano que vem, logo no início do ano, nós vamos discutir sim quem serão os candidatos a prefeito de Campina Grande, pelo menos na nossa base. Bolinha, por exemplo, que se coloca como candidato, já foi candidato por outras 2 vezes. É importante que haja um debate em Campina Grande, nesse tema, haja um debate em relação à Prefeitura Municipal, mas não esse ano. Eu, por exemplo, tenho trabalhado aqui em João Pessoa na Assembleia Legislativa, tenho deixado o nome à disposição, discutido com os setores da cidade, mas não dando ênfase à Prefeitura de Campina Grande, muito mais ao nosso trabalho. Dando tempo ao tempo. Acho que o ano que vem é o momento da gente discutir com as pessoas, o que é que as pessoas pensam, o que é que as pessoas querem, para que a gente possa chegar no dia do pleito e tome uma decisão correta para a nossa cidade. Romero saiu do PSDB. É possível que tenha mais de uma candidatura desse grupo? Uma lançada pelo partido de Romero, outra pelo PSDB? Pouco provável. Eu tenho defendido que nós precisamos ter um único candidato, seja do PSDB ou do PSB, mas dos partidos aliados ao prefeito Romero Rodrigues, para que a gente saia com um único candidato e, claro, discutindo com a cidade para que cheguemos ao vencedor desse nosso partido. Mas acho pouco provável que tenhamos 2 candidatos do mesmo grupo, do grupo do prefeito Romero Rodrigues em Campina Grande. E em João Pessoa, deputado, o senhor vai acompanhar também essa articulação dentro de João Pessoa? A gente já está falando, na verdade, de um ano pré-eleitoral, né? Por isso que eu falo desse acompanhamento das eleições municipais. Já acontece no próximo ano. Em João Pessoa, a oposição também vai acompanhar isso? Pois é, em João Pessoa também nós temos uma série de candidatos, como alguns deputados, inclusive, Valber Virgulino, deputado Eduardo Carneiro também, que pretende disputar a Prefeitura de João Pessoa. Nós temos do nosso partido o deputado Rui Carneiro, que disputará as eleições, que está com o nome à disposição. Ainda temos que ouvir o prefeito Luciano Cartacho, ou seja, a oposição tem, pelo o PSDB, o nome posto do deputado Rui Carneiro e também a se conversar com outros companheiros, com outros amigos, mas o mais importante, as eleições, seja em Campina ou João Pessoa, ela precisa vir com uma decisão de baixo para cima. Não cabe mais hoje, Hermes, fazermos uma reunião com 8 pessoas numa mesa e decidirmos quem são os candidatos ou quem será o candidato. É preciso que a gente escute o povo através de pesquisas, de encontros, de reuniões, para que a gente possa subir e escolher quem será o nosso candidato e a cidade sinta-se representada. A partir das eleições presidenciais do ano passado,
nós temos aí um perfil completamente diferente, né, do eleitorado. A gente está notando isso. Foi eleito para a presidência da República uma liderança política que não tinha uma expressão nacional, começou a construir essa expressão com um discurso bem definido para um segmento da população também bem definido, mais à direita, né, com uma linha que prega da economia mais liberal, muito liberal, né? E vai mantendo esse discurso dessa faixa de população de eleitorado, embora desagrade alguns setores, mais o centro e a esquerda. Isso. E essas pesquisas também vão servir para avaliar, analisar esse tipo de perfil de eleitorado, como é que ele vai se comportar nas eleições do ano que vem. Isso, eu tenho defendido, por exemplo, em Campina, quando eu converso com o setor produtivo da cidade, que nós precisamos dar o tempo que nós estamos vivendo hoje, a seriedade que ele mesmo exige. Ou seja, nós precisamos desburocratizar a máquina pública, botar ela para funcionar, emagrecer as prefeituras, o governo do estado da Paraíba, para fazer com que todos tenham condições de empreender, de gerar riquezas. Essa é uma pauta liberal. Além disso, valorizando a família. Esse é um comportamento que nós escutamos muito nas ruas, eu tenho defendido isso em Campina Grande. Então, acredito eu que as próximas eleições, já em 2020, será um tema muito palpitante, serão esses temas que foi nessas eleições para presidente da República agora em 2018. Então, não fugirá muito do tema de 2018 para as eleições de 2020. O Brasil tem seguido uma linha que, para mim, é uma linha muito positiva do empreendedorismo, do crescimento, da pujança que o nosso Estado, que o nosso país, ele precisa, com seriedade, com moralidade, com ética, com competência e, acima de tudo, com honestidade. Nós estamos precisando disso, nós estamos clamando por isso. Campina Grande votará desta forma, João Pessoa votará desta forma e acredito que será um segmento que o país acompanhará. Ok, deputado, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu agradeço a você, Hermes, mais uma vez, agradeço a todos os telespectadores.